Como nos capítulos anteriores, Rowbotham começa seu capítulo com "está provado que", falso. Ele não provou nada. Suas conjecturas não são prova de nada. Neste capítulo em particular, parece apoiar-se especialmente numa base religiosa. A expressão existência divina aparece de forma inequívoca e mais uma vez ele fica consternado por não conseguir apresentar sequer uma de suas hipóteses absurdas para explicar certos aspectos do assunto. Fogo debaixo da Terra. Em geral, devemos dar-lhe crédito pelo fato de a Terra flutuar em um mar em chamas, mas não é o fogo que está por trás da crosta terrestre. Não há oxigênio necessário para causar a combustão no sentido em que ele a entendeu, mas sim. O calor da Terra é a soma de processos físicos e químicos que ocorrem de forma diferenciada dentro dela. Os diversos processos que provocam o calor da Terra são descritos a seguir, considerando a parte do interior do planeta onde ocorrem. Calor latente de cristalização. Limite entre o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo interno está no estado sólido enquanto o núcleo externo está líquido. No núcleo externo, as reações de cristalização ocorrem continuamente. Essas reações são exotérmicas e, portanto, liberam calor. Esse calor é chamado de calor latente de cristalização. Gravitação. A gravidade exerce uma força compressiva em direção ao centro do planeta e, no processo de contração da massa terrestre, é gerado aquecimento fricional. Calor remanescente da formação do planeta. É o calor, ainda presente, produto das colisões entre os resíduos estelares do disco protoplanetário que deu origem à Terra. Calor cinético ou de fricção, entre o núcleo externo e o manto terrestre. É a energia na forma de calor que é liberada como consequência do atrito produzido pelas diferentes respostas do núcleo externo e do manto aos campos de força da Lua e do Sol, forças de maré. Reações físico-químicas exotérmicas. O manto terrestre. Altas pressões e altas temperaturas fazem com que os minerais sejam instáveis e ocorrem mudanças contínuas de fase, que por sua vez geram energia na forma de calor. Decomposição de isótopos radiogênicos. Crosta e manto. As rochas que compõem a litosfera, composta pela crosta e pela parte superior do manto, são ricas em minerais que contêm elementos radioativos, como os isótopos 235U, 238U, 232Th e 40K. As reações de decomposição desses isótopos são exotérmicas. O decaimento de isótopos radiogênicos é o processo que fornece mais calor à superfície da Terra. Deve-se ter em mente que a temperatura da Terra aumenta para dentro, de uma média global na superfície de 15 graus para mais de 5.000 graus no núcleo interno. Os elementos químicos. Rowbotham afirma que elementos químicos como cloro, enxofre, iodo e bromo não são encontrados na atmosfera ou podem ser criados, nem foram detectados por espectroscopia no Sol ou nas estrelas. A razão para isto é que as estrelas são compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Para compreender por que existem tantos elementos e para explicar o padrão de abundância de cada um deles, devemos examinar brevemente a teoria mais amplamente aceita sobre a origem do universo. Esta é a teoria do Big Bang, ou seja, uma grande explosão, que pressupõe que o universo começou no único ponto. Cerca de um segundo após a existência do universo, a temperatura teria caído para cerca de 1010 K, um ponto em que poderiam existir prótons e nêutrons. Durante os 3 minutos seguintes, formaram-se núcleos de hidrogênio 1, hidrogênio 2, hélio 3, hélio 4, berílio 7 e lítio 7. O número que segue o nome do elemento refere-se ao número de massa, ou seja, a soma dos prótons e nêutrons desse isótopo. Nesses primeiros 3 minutos, o universo teria se expandido e esfriado a tal ponto que as reações de fusão nuclear não poderiam mais ocorrer. Neste ponto, como é o caso hoje, a maior parte do universo consistia em hidrogênio 1 e um pouco de hélio 4. Em virtude dos efeitos gravitacionais, os átomos estavam concentrados em pequenos volumes de espaço. Na verdade, a compressão foi forte o suficiente para causar reações nucleares exotérmicas. Chamamos esses volumes de estrelas espaciais. Neles, os núcleos de hidrogênio se fundem para dar mais núcleos de hélio 4.
Cerca de 10% do hélio que existe no universo atual vem da fusão do hidrogênio dentro das estrelas. À medida que estrelas maiores envelhecem, o acúmulo de hélio 4 e o colapso gravitacional adicional fazem com que os núcleos de hélio se combinem para formar berílio 8, carbono 12 e oxigênio 16. Ao mesmo tempo, os frágeis núcleos de hélio 3 são destruídos. Berílio 7 e lítio 7. Na maioria das estrelas, o oxigênio 16 e pequenas quantidades de neo 20 são os maiores elementos produzidos, ou seja, maior número atômico. No entanto, a temperatura de estrelas de massa muito elevada aumenta para um máximo de 109 K, e a sua densidade aumenta para cerca de 106 GcM3. Nessas condições, pode-se superar a repulsão muito grande entre as altas cargas positivas dos núcleos de carbono e oxigênio, situação que dá origem à formação de todos os elementos até o ferro. Mesmo assim, o ferro é o limite porque, além dele, a síntese, fusão, é endotérmica, não exotérmica. Quando os elementos de maior massa se acumulam no núcleo da estrela e a energia da síntese nuclear não equilibra mais as enormes forças gravitacionais, ocorre um colapso catastrófico. Isso pode acontecer em apenas alguns segundos. É durante o breve período de duração da explosão, que vemos como uma supernova, que há energia suficiente para a formação de grandes núcleos atômicos, mais de 26 prótons, em reações nucleares endotérmicas. Todos os elementos das supernovas que ocorreram nos primeiros dias do universo foram espalhados por toda parte. Estes são os elementos que constituem o nosso sistema solar e, na verdade, nós mesmos. O fim da Terra. A Terra será quase certamente reduzida a cinzas, mas a causa não estará relacionada com incêndios subterrâneos como propõe Houghton, mas virá do céu. Embora a quantidade de hidrogênio disponível seja grande, a vida da estrela transcorre sem problemas. O Sol, neste momento, está nessa fase de sua existência. Mas nada dura para sempre e o combustível estelar, mais cedo ou mais tarde, acaba. Quando uma estrela começa a esgotar a sua reserva de hidrogênio, o hélio formado ao longo de milhões de anos começa a interferir no processo. Pode até acontecer que as reações termonucleares parem. Os físicos chamam esse processo de envenenamento por hélio. Isto faz com que a quantidade de energia produzida no seu interior caia abruptamente, de modo que a pressão original que o mantinha em pé diminua para níveis, comparativamente falando, que são quase ridículos. A estrela se contrai devido aos efeitos gravitacionais e sua temperatura aumenta. Nesse momento o Sol deixará de ser uma fera gentil que nos fornece luz e calor e se tornará algo muito mais perigoso. Em torno do núcleo quente e denso de hélio, o hidrogênio restante começa a queimar, mas em conchas cada vez mais exteriores. Como resultado, a estrela inicia um novo processo de expansão. Embora seu núcleo permaneça muito quente, as camadas externas esfriam e sua cor começa a ficar vermelha. Em cerca de 5.000 milhões de anos, o Sol passará por esta fase e tornar-se-á uma gigante vermelha. Infelizmente não é apenas uma pequena mudança estética ou de cor. O Sol aumentará tanto de tamanho que ultrapassará as órbitas de Mercúrio, certamente, e Vênus, provavelmente. Esses dois planetas do Sistema Solar ficarão para a história quando acabarem dentro do Sol. É claro que na Terra não haverá mais ninguém para aproveitar o espetáculo, porque muito tempo antes, daqui a cerca de 800 milhões de anos, o progressista. O aumento da temperatura do Sol terá feito com que o nosso planeta tivesse temperaturas médias de cerca de 150 graus Celsius. Finalmente, em cerca de 7 bilhões de anos, mais ou menos, o Sol finalmente engolirá a Terra e a Lua.